Sejam bem-vindos a mais um Olhar do Lince. Comigo, como sempre, estão Pedro Cabrita e Pedro Filipe para fazerem a análise dos destaques da semana passada. Hoje temos o relatório do FMI que o nosso painel vai analisar, mas já lá vamos. Na semana passada a Samsung iniciou uma campanha publicitária na internet que pretendia partilhar as aspirações pessoais e profissionais de algumas pessoas ligadas ao ramo da moda para 2013. Poucas horas depois a campanha foi retirada por causa do desagrado manifestado pelas pessoas em relação aos conteúdos dessa campanha. Pedro Filipe, muito bom dia. O que é que correu mal nesta campanha curta de marketing da Samsung? Bom dia. Correu tudo mal. Foi uma festa porque correu tudo mal. A própria campanha em si não tinha grande sentido. Samsung, uma marca tecnológica, convidar bloggers de moda. A ideia era relacionar a moda com as novas tecnologias. Achas que falhou? Era uma... Não, era uma ideia que não fazia grande sentido. Não fazia grande sentido e acho que ninguém associou assim, a não ser a própria Samsung. A não ser a própria Samsung e quem teve a ideia, que era um desses bloggers. Foi um desses bloggers, quem tem o blogger de This is Reality, se não me engano, que também eram uns entrevistados, que deu a ideia à Samsung e foi aceito. O que causou tanta polémica aqui? Pois, o caso de tanta polémica, há uma figura em particular, não é? Que é a tal Pepa Xavier, que pela sua imagem... Foi uma das entrevistadas. Uma das entrevistadas, mas é que acaba por... Se não fosse a entrevista da Pepa, hoje não estávamos a falar disto. É uma jovem de 25 anos que é autora de um blog... De um blog de moda, sim, o Porreta à Porté. E... Porreta, aqui já tem Porreta. E ela causa tudo isto. Ela causa tudo isto com o que diz, com a maneira como diz, com tudo o que demonstra naquela entrevista. Para mim... É revoltante? Não é revoltante. Uma jovem quer comprar uma mala. É isso que é assim tão mal nos dias que correm? Não é mal, não vem por aí mal ao mundo. O que é que trespassa? Trespassa uma futilidade, trespassa uma insensibilidade social, trespassa quase uma caricatura de um certo tipo de pessoas. É o que a PP é. Pela maneira como fala, pela maneira anasalada, pelas expressões que usam, por aquelas expressões mesmo de que nós associamos a miúda um pouco desmiolada, de tipo, quer tipo, fazer tipo... E tudo ali. É uma caricatura andante. Uma caricatura andante que está ali. E o namorado. Pedro Cabrita, o que é que correu aqui mal? Acho que o que correu mal foi a própria campanha em si. Foi um desastre. Não é? Há haver um responsável, o primeiro seria a marca, obviamente. A marca é que... Vamos ver uma coisa. Cada entrevistado, naquela entrevista, teve 2 horas a ser entrevistado. E, portanto, correspondeu a uma série de perguntas. E depois aquilo foi tudo resumido em 5 minutos, ou menos até. Portanto, aquela parte que as pessoas viram do vídeo da Pepa foi a Samsung que editou. Foi a Samsung que realizou. Portanto, tem responsabilidade nisto. Eu, se faço uma entrevista e respondo a 200 perguntas e escolhem 5, eu, obviamente, fui a pessoa que respondia àquelas 5, mas as pessoas que editaram também têm responsabilidade no assunto. Eu acho que o problema aqui não é... Já te pensaste quais é que teriam sido as outras respostas? Se calhar eram piores. Pois, provavelmente, se calhar eram piores, mas isso agora... acharam que ele era menos má. Se calhar vamos agora especular, não é? Então, se eles achassem... Eu acho que eles não acharam que era má. Porque se achassem que era má... Menos má, eu disse a menos má. Mas, independentemente disso, eu acho que a Samsung achou mesmo que aquilo era bom. Porque senão não tinha posto. Escolhia outro, mandava vir outro blogger, não é? Não é por aí. Acho que depois estás 2 horas na casa de uma pessoa e fazes uma entrevista e dizes que está tudo bem, mas não deixas de uma empresa como Samsung tem algum problema agora em ir entrevistar outra pessoa e dizer àquela que as respostas que deu não são ridículas e que não fazem sentido. Não é por aí. Eu acho que aqui o problema não foi tanto a questão da mala, não foi tanto a questão... A questão da mala foi a questão mais marcante. Mas eu posso explicar. Explica. A questão não é da mala, a questão não é do valor da mala, a questão nem tanto é da pouca solidariedade que a pessoa em causa teve para com a sociedade portuguesa. Eu acho que é a forma como se apresenta, não em termos de imagem, mas aquilo que tu há bocado disseste, toda a forma como apresenta as respostas, é isso que faz a chacota. Não é? Representa um estereotipo de pessoas que acham que por falar assim, por dizer aquelas coisas daquela maneira, e por gostar daquele tipo de coisas que vão subir na vida e que vão ter sucesso na sociedade. Acho que isso é que é o problema. Eu acho que as críticas que são feitas não são críticas específicas à pessoa, mas a um grupo de pessoas que tende a ser assim. Também, mas não sou. Porque primeiro eu ouvi a Pepa dizer que não tinha consciência de que falava assim. Foi uma coisa que confesso. Mas isso foi outra coisa ridícula que foi. Para além daquela entrevista até aquele momento que falava assim. Para além daquela entrevista ridícula, houve aquela entrevista depois posterior que diz-se que é para limpar a imagem, não é? Exatamente. Eu diria outra coisa, para limpar alguma coisa que se faça. E a entrevista ainda foi pior.
Foi pior porque aquilo foi uma entrevista programada. Quer dizer, a Maria José Ruela fez ali perguntas que não tiveram cabimento nenhum. Foi tentar dirigir a Pepa para dar um certo tipo de respostas que ela assim naturalmente não dava. Ela volta-lhe a teve o objetivo de corrigir. Teve o objetivo de corrigir o protagonista. E acabou por corrigir, nem que fosse à força. Eu acho que se ela não tivesse respondido bem, ainda hoje lá estávamos na entrevista. Aquilo foi tipo o alçapão, aquilo foi arrancado a ferro. Foi. Ela volta-lhe a fazer a pergunta, novos desejos, e ela fala do blog. E às tantas sai uma pergunta, qualquer coisa do género: mas Pepa, diga-me uma coisa, se viesse um desempregado, coitadinho, tristinho, a chorar e ranhoso e ajudava-o a vestir. Ajudava a vestir, limpava-lhe o nariz com lenço Chanel se ele tivesse... Não foi... Mas Pedro Filipe, é censurável que uma jovem de 25 anos que se interessa pelo mundo da moda ambicione comprar uma mala de 3 mil euros com o seu dinheiro? É censurável. O que é censurável? Fazer uma afirmação destas nas redes sociais é censurável. Ela não faz nas redes sociais, ela Sim, faz numa campanha vídeo publicitária que que é vincula publicado uma nas marca redes que ia ter difusão nacional. Exato. Para mim o que me parece Isso é censurável censurável. é a falta de sensibilidade social. É só isto, é isto que é censurável aqui. Censurável, caricaturável, não é censurável. Não estamos aqui a falar de alguém que praticou mal. É caricaturável, é de género... Olha, lá está isto, coitadita, da rapariga que desmiolada e pronto, e dá asa a tudo o que veio. Eu acho que é mais a forma, lá veio outra vez, eu acho que não é o conteúdo. Eu acho que se isto é dito de outra forma, se calhar não tinha Que tanta... é sem a pronúncia nasalada, sem o sotaque. Por exemplo, aquilo é um teatro. Aquilo tudo é um teatro. A maneira como fala, a maneira como age, os olhos a revirar, aquela boca de lado e não sei o quê. Então, mas aí isso torna a coisa... Obviamente, óbvio, torna... Não é só. Torna uma caricatura. Porque a forma é que faz a caricatura. É um estereótipo gigante. A Pepa é um estereótipo gigante. Se aquilo fosse escrito, imagina que não era falado, era escrito. Provavelmente não tinha tido esta força, não é? Tinha tido. Não tinha. A maneira... Obviamente, não tiras um dos elementos que ajuda a imagem e não tinha tido toda esta força, mas tinha tido acho que aqui o problema que nós devemos tentar perceber é porque é que este tipo de situações acontecem. Repara nisto, Pedro. Repara nisto. No programa passado nós tivemos aqui uma situação idêntica. O Abel também nos perguntou: o que é que vocês querem? O que é que desejam para o novo ano? Passou-te pela cabeça dizeres que quer comprar um carro novo? Não, porque eu estou a ser... Passou-te pela cabeça dizeres que quer comprar um Ferrari? Mas... Passou-te pela cabeça dizeres que quer comprar um fato Armani? Eu posso responder a isso. Então o que é que passou pela cabeça, rapaz? Não, passou pela cabeça muita coisa. Pá. Mas nós, neste Estou caso, idiota, estamos tantas aqui ideias. como comentadores da atualidade. Comentadores, digamos assim, políticos. Então, e não tens desejos pessoais, não? Mas não me perguntaram os meus desejos pessoais. Ali perguntaram do que é que desejas para 2013. Foi a pergunta que lhe foi feita a ela. A pergunta foi as expectativas para 2013, mas não pessoais. No caso da entrevistada, foi as expectativas pessoais. E ainda por cima é ela como blogger de moda. Portanto, eu relativizo aí. Para mim o problema não é esse, é mesmo a forma. A forma como se apresenta, aquele teatro todo, o achar que pode subir e que pode ser uma... Isso aí é uma interpretação que já estás a tirar que eu não sei de onde é que está a vir. Enfim, vamos prosseguir para a próxima pergunta. Pedro Cabrita, o vídeo, ou melhor, os vídeos foram retirados na internet pela Samsung. A Samsung prestou bem ou devia ter mantido? Eu acho que se a Samsung realmente acha que feriu a suscetibilidade dos ouvintes, ou neste caso das pessoas que veem e que estão nas redes sociais, fez bem. Eu acho que fez mal, porque o vídeo ainda foi mais alvo de chacota, a Samsung foi alvo de chacota, a Samsung podia ter defendido a situação. Eu fiz isto, eu perguntei a uma pessoa o que é que ela desejava e ela respondeu. Portanto, não tem... No momento que ela fez isso, respondeu uma coisa de publicidade da marca, está a associar-se com a marca. E a marca está associada àquilo. Mas também é uma figura, triste estares a tirar... Não, é menos triste. Reconheceres um erro é sempre menos triste que persistires no erro. Então tiras o apoio à entrevistada e quase que dizes que a culpa foi dela. Tu não tiras o apoio à entrevistada. Acho que a Samsung também se portou mal nesta situação. Portou-se mal, vai para o castigo. Não, tu dizes, não estás a tirar o apoio à entrevistada, estás a dizer, esta campanha chocou pessoas, não era esse o nosso objetivo, foi isso que a Samsung fez, pedimos desculpa e por isso, se chocou pessoas, vamos retirar, não vamos manter aqui o que está a chocar pessoas. Mas não contribuiu para o aumento da polémica retirada do vídeo na internet? Claro. Não consideras, Pedro Filipe? Não, acho que se o vídeo não tem sido retirado, tínhamos ainda hoje, era gente no Facebook a insultar a Samsung, que era o que estava a acontecer. Pronto, e assim, em vez de insultarem a Samsung, insultam a entrevistada. Também não é melhor. Insultam-na pessoalmente. Mas eu, por exemplo, quero-te fazer uma pergunta. Não achas que também é um pouco... A pessoa também é um pouco vítima, isto também é um pouco exagero, aquilo que a pessoa está a ser alvo, em termos pessoais. Sim, também não é um pouco... Não estamos a exagerar um bocadinho, a sociedade não está a exagerar. Dizem aqui ciberbullying, quer dizer, foi uma personagem que apareceu, teve mediatismo, agora as pessoas vão... Mas até que ponto é que tu achas que uma pessoa que diz uma coisa em 2 minutos
deve ser... Esta criatura provavelmente está julgada para o resto da vida com esta brincadeira. Quer dizer, também não é justo esse tipo de coisas. Eu acho que hoje em dia nas redes sociais eleva-se uma pessoa ao... Sinceramente, eu acho que para o próximo mês já ninguém se lembra. Não me parece. O fenómeno mediático que aconteceu naquela altura, calhou. No mesmo dia tinha acontecido uma coisa idêntica com a Small. E as consequências práticas para a própria pessoa, para o próprio ser humano, este tipo de situações. Onde uma pessoa nas redes sociais pode ser levada ao fascínio ou pode ser completamente espezinhada. Isso faz parte do jogo onde vivemos. Do jogo da sociedade onde vivemos. É uma sociedade de mediatismo imediato. Mas será que é correto? É o que é. É o jogo e é o que é. Já não estamos a falar de uma criança. É uma sociedade de mediatismo imediato. Bom, vamos ao próximo tema. A deputada do PS, Glória Araújo, foi detida por condução com excesso de álcool no sangue, tendo acusado uma taxa de alcoolemia de 2,4. Na qualidade de deputada, a Glória Araújo está sujeita ao regime das imunidades previsto na nossa Constituição. Pedro Filipe, pergunto se faz sentido a manutenção do regime da imunidade parlamentar que vem previsto na nossa Constituição. A meu ver, na sociedade que temos hoje não faz sentido. Não vejo que valor jurídico e interesse jurídico está aqui a ser protegido com a imunidade. Não me parece que uma causa justificativa. São deputados, por isso é melhor salvaguardá-los. Não me parece. A mim não faz sentido. Eu acho que aqui o problema não é esse. Aquilo que me chocou nesta situação foi, primeiro, vantagens desta situação. As forças de segurança, pelos vistos, atuam, mesmo quando as pessoas são muito importantes. Se calhar há uns 20 anos atrás, os deputados bebiam na mesma, porque não acredito que seja só agora, mas eram mandados parar com uma operação stop e depois seguiam. Sou deputado. Está bebeu uns copos, mas siga lá, porque eu sou deputado. Agora não. Agora cumpre-se a lei. Portanto, isto para mim é positivo. O negativo disto é a deputada ainda não pediu desculpas. E porquê é que tem que pedir desculpas? Porque ela representa. Ela foi eleita por cidadãos que empenharam o seu voto na pessoa em causa como representação delas. Portanto, merecem um pedido de desculpas. Tu ainda tens aquela noção que os deputados da nação são um exemplo a seguir? Mas deveriam ser. Mas tens a noção de que o são? Mas deveriam, é como os juízes. Se o são. Não, óbvio que não tenho, não são, mas deveriam ser. E não achas que uma pessoa destas representa uma série de cidadãos que votaram nela e por isso deve pedir desculpas? Acho que sim. E não é esquisito que, passado uma semana quase do ocorrido, a pessoa em causa ainda não veio a público, pelo menos assumir o erro, e faltou a todos os dias ao Parlamento, até agora? O que é que está a fazer? A curar a ressaca? Não percebo. Isto não faz sentido nenhum. Acho que isto é pior. Mais valia ela no primeiro dia ter vindo dizer: sim, fiz 37 anos, bebi uns copos a mais, vou pagar a multa, vou fazer trabalho comunitário, peço imensa desculpa aos cidadãos que me elegeram, não vou voltar a cometer um erro, estou completamente arrependida. Isto morria logo. É correto? É correto. Aqui a deputada integra a Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação, e inclusivamente participou em diversas ações sobre a segurança na estrada. Pedro Filipe, no teu entender, o ato praticado pela deputada é suficiente para colocar em causa o seu lugar nesta comissão? Sim, acho que sim. A idoneidade da deputada agora, quer dizer, representa a Comissão para a Ética e foi apanhada com álcool a conduzir. Acho que nem é apanhada com álcool, foi uma coisa. Acho que nunca. 2,4. Sim, já não é o dobro do crime. Sim, como é que esse tipo de álcool já não está a conduzir? Acho que a deputada devia ser punida por não ter o brevet, porque esse tipo de álcool já se está a voar um bocadinho, já não está bem a planar e tal. Já está a planar. Sim. Acho que toda a imagem da deputada está afetada. Estar numa comissão de ética com uma imagem afetada, com notícias permanentemente, com uma semana de faltas na Assembleia da República, não faz sentido nenhum. Acho que ela agora devia virar para portanto, a Comissão, por exemplo, de Agricultura, de vinho... Vitivinícola, sim. Era por aí. E é elegível o pedido de desculpas que o Pedro Cabrita estava a referir há pouco? Quando curar o que tem a curar, porque eu não sei onde é que a deputada está, já apareceu. Não. Continua em parte incerta. Parte incerta. Por isso, agora temos de julgá-la aqui à revelia. Está agorosa. Quando a deputada decidir aparecer, acho que sim. Acho que falo-á. Só quando decidir aparecer. Claro. Obviamente. Bom, está com dores de cabeça. Não é? Na semana passada, os portugueses tiveram conhecimento do relatório do FMI encomendado pelo Governo. Nesse relatório são apresentadas um conjunto de medidas para tornar o Estado português viável. Entre muitos aspectos, o FMI propõe o despedimento de 120 mil funcionários públicos e sugere ainda fortes cortes nos apoios sociais e nos subsídios de desemprego.
Pedro Filipe, na sexta-feira o Primeiro-Ministro afirmou que o relatório do FMI está muito bem feito. Concordas? Concordo, sim senhor, está muito bem feito. Acho que está... Eu tive o prazer de ver o relatório. Está uma caligrafia impecável, não tem qualquer tipo de erros. É Times New Roman 12, está muito bem feito. O conteúdo do relatório é desastroso. É um desastre. É um desastre a todos os níveis. Um desastre para mim, é um desastre para ti. Aparentemente é um desastre para o parceiro de coligação, que foi surpreendido pelo relatório. Mas isso normalmente é sempre surpreendido, não é? Parece que nunca está à espera. O parceiro de coligação é aquele meio traído, ele é sempre o último a saber. Eu acho que o PP vai sempre de olhos vendados, não é? Nunca sabe onde é que vai. Portanto, descobre sempre no fim. Enfim, para mim o problema nem sequer é esse. Olha, este problema é que devia ser alvo de chacota nas redes sociais. Que é, eu acho que isto foi tudo montado. O Governo pediu um relatório FMI para se poder escudar das propostas que tem vindo a querer implementar no Achas país. que é um programa político? Óbvio, isto é um programa político, Não é um ideológico. parecer técnico. Não, óbvio, também tem obviamente... É um programa político que se refuta atrás de um parecer técnico. Que diz, não, vamos ter que fazer isto porque este parecer técnico disse que tínhamos que o fazer. Eu acho que literalmente isto é o problema é aquela situação do polícia bom e do polícia mau, não é? O Governo quer despedir, vamos falar num caso concreto para as pessoas perceberem, o Governo quer despedir 50 mil funcionários, então pede no relatório do FMI que digam que é preciso despedir 120. E depois o Governo vem e diz, 120 mil é muito, eu só vou despedir 50. Já parece bom. Exatamente. Eu acho que é isso. Isso é uma vergonha. Eu envergonha-me. Este Governo envergonha-me. Eu no início ainda pensei que este Governo pudesse fazer alguma coisa, não é? Pudesse... Fez mesmo. Talvez, Nesse dia devias ter bido tanto como a putada. Exatamente. Posso ter sido ingênuo, mas acho que este Governo no início podia ter feito alguma coisa. Não fez. Vai de mal a pior. Eu acho que só estamos com o cronómetro a contar quanto tempo é que este Governo ainda vai estar a governar. E pior que isso, sentimos que na oposição não existe uma alternativa credível. Eu sinto, e acho que é o sentimento normal e vê-se pelas sondagens, que a alternativa é igual. O povo português não sabe, não confia no governo, mas também não confia na alternativa. Pedro Filipe, não há aqui uma contradição no conteúdo deste relatório e o conteúdo das entrevistas recentes da senhora Lagarde, diretora do FMI? Sim, isso é outra coisa que é difícil de explicar. A senhora Lagarde, sempre que fala, quase que pede desculpa pelo que está a fazer. É aquele assassino que é o assassino bonzinho, que está-nos a dar o tiro na cabeça, mas a dizer, eu não queria, vai-me doer mais a mim do que a ti. Pá! Olha, foste. É outra vez o polícia bom e o polícia mau, mas do FMI. Afinal, não. A senhora Lagarde que gosta de mala Chanel, atenção. Gosta? Portanto, gosta. Portanto, podia vir cá a Portugal e apostar uma à FIFA. Outra coisa. A semana passada tinha saído uma notícia onde o FMI voltava mais uma vez a pedir desculpas. Isto foi uma das desculpas. Porque tinham-se enganado nas contas da austeridade, ou seja, a majoração da recessão era maior do que eles tinham previsto. E reparem que eles lembram-se que já tinham pedido desculpa o ano passado. Eles voltaram-se a enganar. Afinal, é ainda pior do que aquilo que eles previam. E uma semana depois sai mais austeridade. A austeridade é ainda pior. E isto não faz qualquer sentido. Ou há aqui dentro do FMI divergências internas e afinal a senhora Lagarde tem ali um cargo. Não está a fazer nada. Anda a passear a mala Chanel só. Só poder invejar a Pepa. Vem cá só poder invejar a Pepa. Ou então não percebo isto. Ou então o relatório foi mesmo encomendado pelo Governo e o Governo pediu ajuda ao FMI para se poder fazer, ainda para assim, poder implementar. Se o FMI, a Lagarde tem que ter conhecimento mas disto. também o FMI não se presta a uma situação destas, também não é um pouco desprezível o FMI, uma organização, uma instituição tão forte ao nível mundial, prestar-se a ajudar o Governo nesta situação, também não é um bocadinho sui generis? Não, acredito que eles tenham feito técnicos que fazem. Olharam para números e disseram tens de cortar A, B, C e D. Pronto. Totalmente contabilístico, então. Sim, acho que é primeiramente contabilístico e depois logo se vê. E não houve aqui nenhum diálogo com os parceiros sociais. Enfim, parece que é unânime que é necessário fazer uma reforma. Não houve diálogo com ninguém. Do Estado, mas uma reforma assim, se calhar não é muito aceitável. Qual é que é a vossa opinião? Pois, esta refundação do Estado vai ser mais uma fundação do Estado. Nem houve diálogo com o parceiro de coligação. Não houve diálogo com ninguém, mas também já vimos tantas idiosincrasias dentro do próprio governo. Tantas... E no próprio PSD também, é não que isto levanta aqui uma questão de legitimidade deste governo para fazer estas alterações. Certo? Esta bipolaridade do governo, se calhar faz com que o governo não necessite de dialogar com ninguém, porque já tem duas vozes dentro de si, não é? Mas por exemplo, faz uma coisa, diz outra. O Partido Socialista Alternativo, o que é que, por exemplo, apresenta para que o povo português possa pensar, não, queremos novas eleições e vamos votar no Partido Socialista? Pois, é isto. Então estamos perante o nosso ego. Estamos no vazio. E aliás, por estarmos no vazio é que também o país anda a discutir estes casos.
estes casos da Pepa, os casos do Zico e outros casos parecidos. Não é? O país anda a beber, aliás, os deputados andam a beber, não é? Para esquecer este problema. Se calhar foi por isso que a deputada leu o relatório. Provavelmente, quer dizer... Tendo lido o relatório, não encontrou maneira senão afogar a sua mágoa. Já que o país vai afogar, ela afogou a mágoa. Sabe o problema aqui, a minha conclusão às vezes neste... Porque estes temas têm todos a ver uns com os outros. Esta questão do FMI também tem a ver com a questão da Pepa. É a mesma coisa. No princípio, base. Estão interligados. Eu tenho vergonha, cada vez tenho mais vergonha de estar num país destes. Porque não fazemos nada, andamos aqui, parece que andamos a ver passar o barco. Não temos soluções. E depois de vez em quando vai um barco embora, não é? Uma porrada de gente embora. No seu relatório também tinha uma cláusula que dizia que a Pepa tinha que cortar nos acessórios. O país já não se podia dar ao luxo de ter acessórios giros. Muito obrigado, Pedro Filipe, Pedro Cabrita, muito obrigado pela vossa presença. Quanto a si, meu caro ouvinte, muito obrigado pela sua companhia. Se quiser, pode entrar em contato connosco através do e-mail olhardelince.fm@gmail.com ou então através da nossa página no Facebook. O programa Olhar de Lince tem a produção técnica de Paula Santos Silva e repete à quinta-feira às 19 horas. Fique ligado à Rádio Costa Douro e tenham um bom dia.